Fala galera, estou trazendo aqui um case para vocês, talvez os maiores cases aí do mercado da moda, que é o da Farm. Marcelo Bastos aí no podcast, são 2 podcasts que eu juntei em um só, pegando os melhores trechos e o que é mais aplicável à nossa realidade, e eu vou discutir com vocês cada caso que eu acho importante ser discutido. Então vamos lá começar? Vamos montar uma marca? Eu falei, vamos. Porque a gente perdeu tudo isso porque a gente escolheu a marca errada, não que ela era ruim, era a marca errada para aquele propósito. O shopping errado, o preço errado, tudo errado, né? Os princípios de marketing, preço, prazo, tudo errado. Nesse caso aqui, ele fala que ele agiu como vários no mercado agem, né? Entrando no mercado sem planejamento, sem algumas preocupações básicas como produto, preço, público e promoção, né, localização. Então tem tanta preocupação, principalmente para quem está começando na produção. Se eu estou começando só ali, compra e vende no produto ou através de uma franquia, eu já tenho muita informação que ajuda, mas você percebe uma coisa, mesmo sendo eles iniciaram através de uma franquia, que já traz muito know-how para os empresários, não foi o suficiente para eles terem resultado. Você sabe que o negócio de varejo de moda é um negócio difícil pra cacete. Uhum. Porque o lead time entre você começar a pensar numa coleção e essa roupa chegar na sacola do cliente é enorme. Ou seja, é um negócio de capital negativo. Quanto mais você cresce, mais você precisa de capital. Entender isso, né? Tem uma outra passagem também no início, que a gente fazendo a feira, a Kátia, e aí, Marcelo, quanto é que tem no banco? Eu falei, pô, 2 mil. Beleza, aí continuou fazendo as feiras, fez mais uma feira. E aí, Marcelo, quanto é que tem no caixa? Eu falei, 2 mil. Na 4ª vez que eu respondi, ela falou assim, Marcelo, acho que você está precisando de estudar. E aí a gente foi entender que é isso mesmo, porque a cada momento, a gente vendia o dobro do momento anterior. Então, precisava de capital, e não sobra nada no caixa mesmo. Então, e a gente sempre teve uma característica, né? A gente sempre investia tudo que a gente ganhava no negócio. Então, não tinha patrimônio nenhum, nem a Kátia. E aí eu estou falando de 2010. Vocês não tinham nenhum patrimônio. Vou contar uma coisa para você. O meu primeiro patrimônio, claro, que eu não estou falando de carro, né? Mas assim, meu primeiro imóvel que eu comprei, eu só comprei depois do IPO. Porque tudo que a gente ganhava, a gente reinvestia. Nesse trecho aqui, ele fala 2 informações muito importantes. Tem uma situação que eu sempre falo para quem está começando, para o empresário da moda, que você financia 3, 4 coleções antes de receber o dinheiro ou um pagamento, uma parte do pagamento da primeira coleção. Então o lead time de produção ele é muito sacrificante para o mercado da moda. Então para o empresário eu sempre falo, vamos ter prazos, vamos ter ajuste, comprar correto, comprar no prazo certo, comprar barato e produzir bem, porque isso aí impacta muito no caixa. E outro ponto que ele fala é, eu vou crescendo, eu vou investindo, vou aumentando o faturamento e não vou vendo receita na minha conta. Como é que é isso? Outra situação, eu só consigo ter esse dinheiro de volta quando eu estiver crescendo. Como é que eu cresço? Eu cresço com investimento, investindo em produzir mais. Eu tenho que faturar mais, eu tenho que produzir mais. Mas de onde vem o dinheiro para comprar mais matéria-prima, para pagar mais oficinas, ou pagar mais fornecedores, se eu simplesmente compro e vendo? Certo? Então, existe um desencontro de caixa tremendo. Outra situação muito importante que ele discute aí ele só foi ter um patrimônio depois de muito tempo, o que é muito comum de ver o inverso no nosso mercado. A pessoa começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, já está comprando carro, trocando de carro, comprando casa de praia, comprando terreno, e esquece de investir, que é o maior investimento que ele pode fazer naquele momento não é em patrimônio, não é em imóvel, não é carro. Só se for uma oportunidade muito fora da caixa. Mas é investir no próprio negócio. Poucos negócios vão dar mais retorno do que a própria empresa. O mercado da moda ele tem um resultado muito bacana se você trabalhar de forma correta. Então é muito importante essa consciência, né, de entender que os primeiros anos são de investimento e quando eu estiver crescendo eu estou pegando aquela lucratividade e reinvestindo no negócio e também ter o próprio negócio, a sua própria marca, como ponto central de investimento, de esforço, de energia e de capital. O negócio de franquia... É isso que eu ia perguntar. Pois franquia, como é que você expande, né? Como é que você expande, né? Você precisa de dinheiro para expandir, né? E eu não acreditava no modelo de franquia... Menos porque a gente tinha falido. Tinha experimentado já. Menos e mais conceitualmente falando, né? Porque o modelo de franquia, para mim, ele funciona muito para vários segmentos, vários. Mas para o varejo de... Restaurante, por exemplo? Restaurante, calçado, ou até moda mesmo, moda infantil e tal. Mas aquele tipo de moda que a gente fazia,
que era uma moda que a gente tinha que se preocupar com todos os detalhes, né, de construção e conceituação de marca ao longo do tempo. Mas aí alguém pode falar assim, não, mas o modelo de franquia, pô, existe há 30 anos, mas nunca são as mesmas a cada final de ano, né? Então, a franquia de moda nesse segmento da Farm, como negócio de franquia, para o franqueador, funciona. Porque ele vai ter sempre 20, 30 ali a cada final de ano. Mas no final desse período, quantas se mantiveram? Fecharam 10, abriram 15. Então, como indústria da franquia, funciona, mas como um negócio longevo de varejo de moda, eu não acreditava, né? Até por uma construção de marca, imagino, qualidade. Eu aprendi muito cedo que conceituar e construir marca dá muito dinheiro. Especificamente no meu setor. Sim, sim. Pode ser até que um negócio de franquia para o masculino, por exemplo, funciona. Aí eu até acredito que funcione. Né? Mas existe um mercado de franquias. Uhum. Sim. Então, para muitas delas, são produtos que, em geral, não tem um diferencial muito grande no produto, e ele é muito mais diferencial no processo e na margem. Sim. Porque para eu poder vender para 100 lojas, eu tenho que ter o custo lá embaixo para fazer sentido. sentido. Uma máquina, Exato. um equipamento. Acho que esse foi o lado bom de trabalhar, quando você trabalha a identidade, a sua margem já tem um espaço um pouco maior naturalmente. Então, você não precisa comprar 3 toneladas de pão. A gente nunca colocou na mesa franquia. Porque a gente realmente, desde o início, a gente tinha essa outra possibilidade. Eu, modestamente, concordo com o que ele está falando. A moda feminina, ela se diferencia em relação a outros segmentos. Aliás, moda feminina ela tem uma característica, a lingerie ela tem outra, a masculina tem outra, a infantil, a moda praia, cada um tem características que são importantes levar em consideração. Então, quando você trabalha com franquia de moda, você vê que funciona em vários outros segmentos, mas em franquias de modas femininas, a masculina eu acho que ainda pode até funcionar, concordo com ele, mas na feminina é muito mais difícil, porque a feminina, ela existe uma essência diferente, um DNA diferente, então a preocupação ela é bem maior, tanto que nesse vídeo mais na frente a gente também fala da dificuldade de se manter uma marca, ela ainda desejada por tantos anos, mas é muito assertivo no que ele isso que ele fala, acredito bastante nisso aí, tanto que meu modelo de crescimento nunca apostei no modelo de crescimento através da franquia de varejo, no atacado tem outras características. E depois que eu vim aprender, o que é gerir um negócio de varejo, de uma forma geral? Se você perguntar, está lá nos livros. Cara, é a gestão de 3 variáveis, venda, margem e estoque. Você tem que vender o máximo possível, com a maior margem, gastando o menos de estoque possível. Pronto, na teoria é essa. Mas eu aprendi que para o varejo de moda existe uma 4ª variável que se chama geração de desejo. É onde o André estava falando, dá aquele clique. Quando você fala em negócio de varejo de moda, os criativos, eles mandam. Né? O branding, a gente criou um departamento em 2003 que não existia no mercado de moda. É separar o branding do marketing de comunicação. Nossa, isso é... Lá atrás, a gente com quatro lojas. Nessa parte do vídeo, ele deixa muito claro a importância do marketing, do criativo, numa comunicação, numa marca de moda. Eu sempre falo em economize em tecido e investe em marketing. Isso é uma construção. Você quer ser uma fábrica de roupas ou uma marca de moda? E construir uma marca de moda exige amadurecimento, exige persistência, exige cuidado com a marca em vários momentos. Obviamente que no começo, existem etapas de uma empresa, mas no começo a maior preocupação é ter verba para poder fazer isso. Às vezes a gente tem que estar colocando a coisa certa no momento certo. A coisa certa no momento errado se torna errada. Então primeiro precisa de capital para poder ir melhorando cada vez mais o meu marketing, apesar que a essência ela vem de nascença, né? Você vai construindo também isso aí, a sua DNA, a sua marca, você vai com o tempo, a sua comunicação ela vai tendo uma base muito forte, mas é muito importante essa parte que ele fala de criativo, para quem não entendeu, é justamente essa comunicação, a imagem, o produto. Muitas vezes a comunicação ela é até mais importante do que o produto em si. Não estou tirando a importância do produto, nem penso nisso, obviamente o produto tem uma grande importância. Mas quantas marcas aí você já deve ter visto no mercado, que talvez tenha produto na sua visão pior do que o seu, mas que está faturando mais, está tendo mais visibilidade, está tendo mais alcance. A importância do marketing, do branding, que ele fala muito forte aí, ao ponto de ter separado isso da empresa dele para poder dar mais atenção ao branding da marca. Mas com certeza ele fez isso no momento certo. Um negócio, ou ele cresce ou ele decresce.
Se você... não, difícil, aquela história de, difícil não é você chegar até ali, é você manter. Não tem manter, não existe manter, esquece manter. Se for manter, que você olha assim, vai lá com a lupa, você pode ver se a curvinha está aqui ou assim. Então, assim, crescimento é muito importante no negócio, principalmente no meu negócio, né? E mais do que isso, você tem que o tempo inteiro se tornar, é o que a gente fala da crocância da Farm, né? Uma marca de 27 anos, vai fazer 27 anos em outubro, fala de comportamento o tempo inteiro e é muito desejada ainda por todas as faixas de idade, né? Então, assim, é muito difícil, né? Uma marca que fala de comportamento há 27 anos, né? As pessoas vão envelhecendo de alguma forma. Claro que tem muita gente jovem trabalhando na Farm, mas de alguma forma a gente manter essa crocância, essa geração de desejo, porque a coisa mais importante para o sucesso de um negócio de varejo de moda, quando eu estava aprendendo varejo, né, o pessoal falava, não, cara, varejo é a gestão de 3 variáveis, pô. Venda, margem e estoque. Vender o máximo possível, para a melhor margem possível, gastando o menos estoque possível. Acabou, tá tranquilo. E aí, ao longo do tempo, a gente vai vendo que no nosso negócio, que é o varejo de moda, existe uma 4ª variável que ela precede essas 3. É a capacidade que a marca tem, seja de qual forma for, tá? De gerar desejo na pessoa. Eu, modestamente, concordo com as afirmações dele. Eu sempre falo, uma empresa ou ela está crescendo ou ela está falindo silenciosamente. Ele até usa a questão do gráfico, um detalhezinho ali. Falindo silenciosamente. O mercado da moda, eu não posso parar. A dinâmica da moda, ela não permite que você pare, que você estacione. Não existe isso de ter estabilidade. Tem que estar o tempo todo preocupado em crescimento, ganhando novas praças, ganhando novos públicos. E ele fala também da questão de manter o desejo. E aí existem estratégias para se manter o desejo, mas eu tenho que estar muito antenado, eu tenho que estar refinando isso com o passar do tempo. Certo? Então é muito importante você ter essa percepção. Eu não posso atuar um ano, 2 anos, faturando a mesma coisa, oscilando ali. Tem alguma coisa errada e vai chegar gente no mercado, novos talentos, novos empresários aí, usando novas ferramentas, e eles vão tomar uma fatia do seu mercado. Então eu tenho que estar o tempo todo preocupado em trazer e captar novos clientes e manter os clientes que já existem. Ao longo desse sucesso que a gente fez, a gente quase quebrou 3 vezes. Né? Como Farm, tá? Fazendo sucesso, todo mundo querendo a Farm, só se falava de Farm, quase quebramos. O primeiro episódio foi quando a gente tinha 3 lojas, que a gente estava bombando, vendendo pra caramba. A gente começou a profissionalizar o departamento de compras. Meu Deus. Cara, Vamos assim, lá, galera. só para você ter uma ideia, quando chegou no dia 10 de dezembro de um determinado ano, que foi 2001, né? Pelos meus cálculos, eu teria que terminar o ano, dezembro, Natal, com 15 mil peças no estoque. Falei, tranquilo, depois pego essas 15 mil, escoo em janeiro, fevereiro e tal, faço uma liquidaçãozinha, entro com a coleção de inverno e vida que segue. Aí eu estou olhando para as minhas estantes, para o meu estoque, me deu assim uma desconfiança, que eu estava com um pouquinho mais do que 15 mil. Aí eu olhei para aquilo ali, assim, e falei, vou contar esse estoque agora. Aí comecei a contar, 5 mil. Na hora que eu vi o bolinho de 5 mil e vi o resto, eu falei assim, ferrou. A gente tinha 47 mil peças. Que é isso? Então, se não fosse um aporte extra e uma sacação que a gente teve naquela época, que muita gente pensou que foi estratégia, mas não foi estratégia porra nenhuma, de onde é que a gente vai vender roupa em janeiro e fevereiro? Em Búzios, né? Vamos para Búzios, vender roupa em janeiro e fevereiro. Então a gente foi correndo, abriu uma loja em Búzios em 10 dias. Uau. Cara, conseguimos vender pra caramba, porque a Farm tinha tudo a ver com Búzios, né? E todo mundo pensou, porra, esse cara da Farm, olha só, cara, o cara pô, tá bombando, tá bombando, o cara foi abrir loja em Búzios, porra, o cara tem, porra, uma estratégia, porra, desespero total. Eu fiquei 6 meses, 8 meses para me, assim, tinha roupa dessas 47 mil, eu acho que tinha roupa 2 anos depois, ainda tinha roupa da Farm lá. Aqui ele fala 2 pontos muito importantes. Primeiro,
os erros que ele cometeu. Ele fala aí do ponto de estoque, mas tem vários outros erros que são cometidos pelo empresário da moda. E aí, quando você olha, se você está começando um trabalho comigo agora, ou se você já é meu cliente, você sabe, eu trabalho muito os pontos que são importantes na manutenção da longevidade da empresa. Planejamento de coleção, gestão de estoque, gestão financeira. Então, com certeza, se você já é meu cliente, você nunca cometeu um erro desse de não olhar para o seu estoque. De eu achar que tem 15 mil e de repente tem 45 mil. Não, porque essa avaliação ela é feita de forma mensal. Outro ponto que ele fala muito importante, quando ele fala outros empresários da moda achando que a gente estava bombando indo para abusos, mas na verdade era desespero. E aí eu vejo também isso acontecer demais no mercado. Empresários de marcas olhando para outras marcas, eles fazendo besteira e vocês achando que eles estão bombando, quando na verdade eles estão trabalhando por desespero, na verdade. E aí eu vou lá e copio, imito a mesma estratégia, tento estar copiando o meu concorrente o tempo todo, sem saber do resultado. Olha para os seus pilares, faz o teu planejamento, olha para dentro de casa e acredita no resultado que ele vai aparecer. Que um negócio de moda é feito por duas grandes lideranças. A liderança criativa e a liderança de negócio. É muito fácil contar a história do que passou e você glamourizar ou romantizar, mas varejo de moda é tentativa e erro. Você tem que ter uma estrutura, um plano, mas você tem que ficar ali. Ó. Hoje, a Farm, por exemplo, o nome da Farm hoje é MVP. O tempo inteiro testando produto, testando projeto. O tempo inteiro. Então, é sempre pensando na Farm como um todo. Uhum. Então, se eu tiver que fazer uma promoção e eu vou prejudicar um pouco o atacado, né, com essa promoção, eu vou fazer. Mas também, se eu tiver que deixar o meu atacado lançar a minha coleção um mês antes do meu varejo, das minhas 95 lojas, eu também vou fazer. Então, qual é a brincadeira? Constrói marca, consolida a marca, gordura de marca, marketing para marca e agressividade comercial. E, para fechar o ciclo, os 3 canais, atacado, varejo e e-commerce. Muito bacana esse trecho, quando ele fala que tem que ter o criativo, mas tem que ter o gestor de negócios. Então, eu uso muito uma frase que você não tem que gostar de moda, você tem que gostar de gestão. A parte da moda muito bacana, muito envolvente, muito sexy, né? Essa parte de criar e tudo mais é muito bacana. E a parte de gestão muitas vezes é muito mais burocrática, muito mais difícil. Mas precisa existir equilíbrio entre os dois se eu pensar em crescimento e desenvolvimento como a empresa como um todo. Segundo ponto que ele fala que é muito tentativa e erro, e as pessoas têm que estar correndo riscos calculados. Não existe inovação sem correr risco. É muito importante para o empresário da moda ele entender que ele tem que estar pensando em novas possibilidades, em novos negócios, nova geração de diferencial dentro do mercado. Mas também, ele fala também do MVP, para quem não entendeu o que significa, é menor produto viável. Quer dizer, é estar testando novas possibilidades, ou novas ferramentas, ou novos pontos de venda, novos canais de venda, é tentativa e erro. Ele fala muito nisso durante o vídeo todo. Outro ponto muito importante que ele fala é a questão de balancear não, na verdade, ele fala, se o meu varejo precisa disso, eu vou lá e faço, o meu atacado precisa disso, em detrimento ao varejo, eu vou lá e faço. Quer dizer, ele olha a Farm como um todo e não só para o varejo. Então muita gente fica muito preocupada, mas eu não vou lançar primeiro no atacado. Cara, ele usa essa frase aí muito forte. Eu não vou lançar primeiro no atacado, vai prejudicar meu varejo e tudo mais. Gente, não é assim que funciona. Tem que olhar para isso de uma forma muito mais estratégica para você entender a Farm como um todo. Aliás, a sua empresa como um todo, perdão. A sua marca, ela também é o canal de atacado. A sua marca também é o canal de varejo e também é o canal online. Então, para cada uma tem que ter estratégias independentes, mas que fortaleçam elas e não estar ali olhando muito para o varejo, prejudicando o atacado, nem só também estar olhando muito para o atacado e prejudicando o varejo. O equilíbrio entre os canais ele é muito importante. E ele, por último, ele fala muito da questão de trabalhar a marca, trabalhar o marketing, o criativo, mas ter agressividade comercial. O que falta para muito empresário no mercado da moda também é a agressividade comercial. Muito tempo ali preocupado com marca, com conceito, com tudo, e vai esquecendo o comercial, deixando o comercial de lado. Vivendo dentro do seu próprio ciclo, da sua própria bolha, querendo atingir ali aquele mercado que você já alcançou, mas esquece de buscar lá os mercados, de olhar para o Brasil, para o mundo, quem sabe, mas essa agressividade comercial é muito importante e ela acontece a partir do momento que se dá atenção aos canais de venda, atacado, o varejo e o e-commerce. Quantas pessoas você acha que compram, de todas as pessoas que visitam o site, 100% das pessoas que entram lá na loja online,
quantos por cento vocês acham que compra? Eu até fazendo uma pergunta para vocês, por exemplo. As pessoas pensam que é 20%, 30%. É um. Né? Então, assim, é a função matemática. Cara, se você tem pouca audiência, você vai vender 1% do pouco. Nesse trecho ele fala sobre uma realidade do mercado, né, online, que você, a cada 1.000 pessoas que entram na sua página, no seu site, se você tiver ele otimizado, ok, você vai vender ali para 1%, 1,5%, 2%. Se você tiver com um site bagunçado, desorganizado, você vai vender para menos que isso. Ele está falando só do canal de site da venda online, mas aí tem um canal de WhatsApp, tem outros canais que são considerados como online também. Mas essa é a realidade do mercado, então precisa ter métrica. O que é muito bacana aí nisso que ele falou? Ele conhece os números dele, ele conhece as métricas dele. Então tem muita gente que coloca no mercado ali, coloca um site, está vendendo muito, está vendendo pouco, mas nem sabe os indicadores. De repente está jogando dinheiro fora, mas como está faturando ali, está vendendo bem, está ok para ele. Não tem um histórico de indicadores que realmente é muito importante e precisam ser acompanhados. Em geral, o comportamento era mais de recompra ou mais de primeira compra no digital? Cara, existe uma curva aí, que são as regras de Pareto, por exemplo, que é muito difícil você ir contra, né? Você tem que pegar e diminuir um pouco a cauda longa e você tem que focar numa manutenção. A gente tem uma manutenção boa, mas a gente tem uma captação incrível, né? Então, a gente, por exemplo, antes da pandemia, a gente tinha 470 mil clientes ativos, que são os que compraram no último ano, nos últimos 12 meses. Uhum. Hoje, a gente tem 870. Tudo que for com o propósito de aumentar a nossa venda e qualificar a nossa venda, a gente vai fazer e vai buscar ser o primeiro. Aqui ele fala alguns pontos bem importantes, bem interessantes. Primeiro ele fala aí, para quem entende, ele falou do Pareto, ele não falou a palavra Pareto, mas é isso que quer dizer. É muito difícil lutar contra essas informações de mercado. Existem tendências de mercado que vão acabar ali, você vai se mexer de um lado, mexer de outro, mas no final ele vai se acomodando, né? Pareto, para quem não sabe, é que 20% dos clientes compram 30% do faturamento da empresa, do que a empresa vende, isso muito no atacado, no varejo tem outras características, mas existem indicadores que não adianta lutar contra, ele vai se acomodar naquilo ali. O que eu posso fazer é melhorar esses indicadores. Outro ponto que ele fala é da compra e da recompra. Não é isso, não é essa informação que é importante. O importante é ele mostrar o quanto ele conhece os números da empresa, os indicadores da empresa, mostra que ele acompanha isso aí. Eu já vi vários outros vídeos de vários outros CEOs de empresas que eles acompanham os indicadores de performance de equipes de venda e de outros indicadores, né? Tem outros setores que você pode acompanhar isso aí, mas a clareza que ele tem essa informação mostra que ele realmente está indo no caminho certo. É um empresário muito competente, não há dúvidas, e ele tem uma hora que ele fala sobre a questão de estatística muito bacana em uma parte mais na frente, mas a gente chega mais lá. E ele também, por último, ele termina a questão dos investimentos que ele faz em relação à experiência de cliente. Então, eu tenho esses indicadores, eu preciso melhorar esses indicadores, ele investe nisso aí. Então, os indicadores, tanto no e-commerce, quanto no atacado, quanto no varejo, ele te dá clareza de ação, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso agir. Então, a gente tinha 2 PRs, uma em Los Angeles, outro em Nova York, onde eles tinham showroom e a gente mantinha o tempo inteiro abastecido esse showroom. Então, iam as stylists das celebridades nesses showrooms dos PRs e falava, aí batia o olho, via tudo igual, aí quando batia o olho na nossa arara, tudo colorido, chamava atenção. Aí começou a Jessica Parker, Anna Hathaway, aí começou a usar, a Jessica Alba, inclusive, fez um vídeo dizendo, eu estou aqui com a minha amiga, eu recebi 2 vestidos, um eu dei para ela, estou aqui com o vestido da Farm Rio, uma marca sustentável brasileira. Putz. Outra lição muito importante que ele traz aqui para a gente é a importância de estar em locais estratégicos. Então, Nova York, Los Angeles, estava em locais estratégicos nos Estados Unidos, ele não estava em Miami, não estava em Orlando, estava em locais estratégicos. E a importância também do diferencial. Via que os estádios estavam lá olhando, várias marcas olhavam para eles, via aquela colorida, aquela estampa e chamava atenção. Então, isso é muito importante, isso acelera muito o crescimento de uma marca, ter um diferencial como produto, como arte da sua marca. Então, isso é uma lição muito bacana, que eu já bato nessa tecla há muito tempo com meus clientes, de estar em locais estrategicamente importantes para a marca. Quando a gente entra lá, muitas vezes a gente tem impulsionamento de crescimento e também em ter produtos diferenciados para que possa chamar a atenção do mercado, já que está ali em um centro industrial de fabricação de tijolos, todo mundo fazendo a mesma coisa. Como que vocês fazem para pegar essas boas práticas
de vendedoras ou lojas específicas e fazer com que isso escale para outros lugares, ou enfim, para treinar, enfim. Tentativa e erro o tempo inteiro, né? E a gente trabalha com aquela história, né? É volume. A gente tem uma cauda longa, por exemplo, dessas 4.500, a nossa principal vendedora online ganha mais que eu, para você ter uma ideia. Mas a gente tem uma cauda longa gigante de gente que não vende nada. Normal, Né? Então, assim, o que a gente hoje, com a ajuda do Soma Labs, faz? A gente está testando ensinar para essas meninas como é que elas conseguem ganhar mais clientes e reverter mais venda. A gente acabou de fazer um teste agora em cima de uma estrutura de treinamento de TikTok e tudo, que, cara, aumentou 37% a adquirência. Que legal. E aí a gente fez um MVP para 17 pessoas e estamos replicando para 268 e que pode amanhã ser aplicável para 4.500. Gente, outra mensagem implícita que ele traz nesse trecho é que ele fala ali que ele tem cauda longa, o que quer dizer? Ele tem muito volume, ele fala nessa palavra volume, muito volume de revendedoras. Tem muita gente vendendo muito, ele fala de uma que ganha até mais do que ele. Eu já estou vendo alguns empresários no mercado que já vi passar por aí, falava que achavam um absurdo um gerente comercial, um diretor comercial ganhar mais do que ele, mas isso muitas vezes é realidade. E ele fala de volume, então tem muita, vou usar aqui a palavra aqui mais pejorativa, mas é sacoleira. Só que são sacoleiras virtuais, que é a revendedora, e ele tem muita revendedora ali que muitas vezes vende online, mas também para está comprando para ela com desconto, para ela vender no porta e porta. Então isso acontece muito nesse mercado. Então olha a questão do volume que que ele acha importante para a marca, né, disseminar a marca. E o que, para mim, na minha modesta opinião, o que diferencia uma marca é comunicação, né, o seu marketing, o seu brand e preço. Então isso aí já faz com que você tenha ali um alcance mais limitado, que é a questão do luxo, da inacessibilidade, né, da escassez. Então existem outras estratégias que fazem com que você mantenha a sua marca sempre muito forte no mercado. A gente optou por influenciar a partir do mercado consumidor, não a partir das passarelas. Não faz sentido a gente desfilar. Nunca fez. Nem quando a gente era pequenininho e precisava dessa mídia pra caramba. É isso que eu penso. Me doía. Você olhava hoje eu falo com uma autoridade, né, isso, né? Mas me doía isso. Eu falava, Catita, vamos desfilar, Kátia, caramba, São Paulo Fashion Week, cara, a gente, pô... assim, cara, era uma vitrine gigantesca para, por exemplo, você aumentar a tua venda de atacado. Eu me considero um bom varejista? Considero. Porém, eu sou um bom varejista para farm. Eu sou especialista no case farm. Bem, aqui ele só deixa uma outra mensagem muito importante, também ali implícita, que ele é especialista no case farm. E aquilo que eu falo também, gente, o que funciona para uma marca, às vezes não funciona para outra. A gente tem que estar muito atento, realmente, olhando para dentro de casa e para meus indicadores. Eu já coloquei 2 clientes meus de moda feminina para conversarem, e no meio da conversa eu tive que interromper, porque eu sabia que o que estava funcionando para um cliente, naquele momento, naquele contexto, não funcionava para outra empresa. Então a gente tem que estar muito atento a isso aí, e não só ouvir o que é falado no mercado sem filtro. Então, às vezes, até para criar conteúdo, eu tenho muito cuidado, porque às vezes o que eu falo eu não posso generalizar, funciona para um e não funciona para outro. Eu já vi cliente meu que foi para palestras de players do mercado, chegou lá, no final da palestra falava, esse cara nunca entrou na confecção na vida. Então tem coisas que funcionam para o mercado da moda, tem coisas que não funcionam no mercado da moda, mas funcionam para a tua marca. Então isso realmente ela tem que ser muito individualizada, apesar de ter conceitos gerais nesse processo, tem coisas que são específicas para a marca. E ele fala, eu sou especialista em farm, isso mostra muita consciência da parte dele. A gente tem um modelo de estatística que envolve 200 das melhores vendedoras que votam numa régua testada durante um ano, o modelo correto e tal, da forma como elas dão a nota, e a gente não erra mais coleção, cara. Se você pudesse voltar no tempo, encontrar o Marcelinho Mancebo lá no Rio, indo jogar futsal, né? Que recado você mandava para ele? Cara, faz na tua graduação, não faz engenharia não, ou faz estatística. Você escolhe o presidente da República entrevistando 2.000 pessoas no universo de 100 milhões. Tá? Ok, tem lá, não são qualquer 2.000 pessoas, né? Sim, é uma demografia, né? Cara, eu não erro mais coleção porque 300
pessoas escolhidas por mim votam a partir de uma régua determinada. E a questão é estatística, cara. Eu particularmente amei essa parte, porque eu sou um cara muito de números, muito de análise, e eu uso a ferramenta estatística, a estratégia estatística para fazer planejamento de coleção, por exemplo, para ver tendência financeira, em que momento ele vai chegar a ter lucratividade. E isso ele fala, cara, eu teria me formado em estatística e não em engenharia, olha o quanto é importante a gente olhar números. E tem muito empresário que ainda briga com os números. Ele olha para os números, mas está uma coisa errada e continua brigando com os números. E aí vai tendo resultados cada vez piores. Certo? Então, entender sobre números, entender sobre estatísticas, tendências, para que caminho a empresa está crescendo, ele é muito importante, faz muita diferença. Olha o quanto importante, né, essa ferramenta aí que ele está utilizando, que aumentou muito a estratégia de vendas dele, a assertividade de coleções, e quanto isso não implica na receita e no faturamento da empresa. Shoppings, né? Que vocês quase fizeram uma coisa ali meio inédita, né? Dos shoppings abrirem mão de muita coisa, inclusive até pagar para ter a farm. Sim, a farm, pelo fato da gente não ter dinheiro, eu não sentava numa mesa de negociação e negociava com shoppings. Eu simplesmente falava o que era. Depois, claro, que a gente foi negociando e tudo, mas assim, a indústria de shopping center para mim sempre foi muito, muito, muito parceira, mas muito. A farm não seria nada se não fosse a indústria de shopping center, né? Então, beleza. Então, a gente tem que entregar isso aqui. Quando que o Roberto poderá tirar o Marcelo da gestão, ou a Kátia, ou qualquer coisa que valha? Se o Marcelo não atingir, durante 3 anos consecutivos, o EBITDA planejado, ou num ano, menos da metade do EBITDA. E o pior é que isso aconteceu num triênio. Só que o mercado inteiro, ninguém bateu. Bem, gente, para finalizar, ele fala do grau de exigência, né? Que ele é o dono da marca, mas depois ele ficou sócio do Roberto, que ele fala aí no vídeo, é o proprietário da Animale, e eles se juntaram, depois eles se juntaram ao Grupo Soma, e ele fala, olha, quando é que alguém vai me tirar dali da liderança, do CEO, da presidência da empresa? Quando eu não entregar resultado. Então, essa visão também, isso aí funciona principalmente para quem tem sócios, aonde cada sócio ele tem que entregar resultado. Criem a cultura de entrega de resultados. Quem tem sócio tem patrão. Cada sócio tem que prestar conta das suas tarefas, das suas funções para o outro sócio. E vice-versa. Então, assim, funciona muito quando a gente tem foco em resultado, ele bate muito nessa tecla, resultado, 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 e isso realmente acelera o teu crescimento. Então vai te trazer, vai te levar para um caminho que talvez você assim chegue lá com muito mais rapidez, se você tiver foco em resultado, em estratégia, em gestão, em números, em criativo como marca. Então tudo isso eu achei uma grande lição, preparei esses principais trechos aí para discutir aqui com vocês, e eu sinceramente espero que tenham gostado desse vídeo.